E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é uma reedição de um vídeo que eu gravei com o Pim lá em 2019, né? O vídeo tá linkadinho aqui em cima. E que teoria é essa? A teoria é sobre a real identidade do Coringa de Heath Ledger. E é uma teoria também que merece ser atualizada. I'm a man of my word. O que aconteceu na vida deste homem para ele se tornar esse agente do caos? Essa origem, ela é contada pra gente sim, mas nos detalhes, em alguns diálogos do Coringa e principalmente em ações do palhaço do crime. É uma teoria que não é nenhuma das que ele fala para as pessoas, ele mente diversas vezes, mas é uma que está ali e nós analisamos todos os diálogos e todas as cenas dele para chegar nessa conclusão. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e não deixem de curtir, por favor, porque ajuda bastante o vídeo. Bom, primeiro de tudo, nós temos essas falsas origens. Em conversa com o Gamble, ele fala que o pai dele fez a cicatriz no rosto dele. Já em conversa com a Rachel, ele fala que ele mesmo fez essas cicatrizes, porque a esposa dele tinha cicatriz no rosto e ele queria mostrar que a cicatriz não importava. He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Em alguns momentos do filme ele vai demonstrando também um certo rancor com o pai dele, e isso pode sim existir na origem deste Coringa, mas não é o que tornou ele este ser completamente caótico. You remind me of my father. I hated my father. A primeira das pistas em relação à real origem deste personagem, nós temos em uma conversa de dois capangas no começo do filme, antes dele revelar a verdadeira aparência tirando a máscara. Quando aqueles capangas estão conversando, eles têm esse diálogo aí. So why do they call him a Joker? I heard he wears makeup. Makeup? Yeah, to scare people. You know, war paint. Então já anotem isso, pintura de guerra. Ainda nessa cena do banco, agora no final, quando o Coringa se revela pela primeira vez, isso é muito interessante porque deixa a simbologia ainda mais bonita. No momento em que ele tira aquela máscara que estava por cima e revela sua real identidade física e aparente pra gente, né, é também o momento que ele dá uma das boas pistas em relação a quem ele foi no passado. O banqueiro ali pergunta pra ele, né, em que você acredita? Por quê? Porque um cara maluco tava roubando o banco da máfia, tá ligado? Ele tava roubando o banco dos maiores criminosos de Gotham. E ele diz: eu acredito que o que não te mata te deixa mais estranho. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Então nisso a gente já tem a pintura de guerra e já temos uma situação que quase matou ele, uma situação de quase morte, que deixou esta pessoa uma pessoa um pouco mais instável, um pouco mais estranho. E aí nós seguimos o filme todo vendo que ele é um cara de gosto simples. Ele gosta de pólvora, dinamite e gasolina. E a gente vê que ele tem um conhecimento absurdo em fazer bombas, né? Além desses planos mirabolantes dele, né? Porque ele é um cara de muitos planos. Por mais que ele fale pro Dente que ele é só um cachorro perseguindo um carro, ele não é. Ele está sempre um passo à frente da polícia, do Batman, de quem quer que seja que está perseguindo ele. Então sim, ele também é mestre em planejamento e em construção de bombas. Ele sabe usar armas com maestria e também sabe fazer explosivos com maestria. Ele meteu uma porra de uma bomba na barriga de um cara com um celular ali, né? O cara, ele é extremamente engenhoso nesse sentido também dos gostos simples e baratos de gasolina, pólvora e dinamite. Mas é na conversa com Harvey Dent no hospital que nós temos o principal deslize do Coringa, o deslize que aponta para o que realmente aconteceu com ele no passado. E é nessa conversa aí. Or a truckload of soldiers will be blowing up. Nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well then everyone loses their minds. Vocês perceberam que o Coringa ele tá o filme inteiro rindo, o filme inteiro ali debochado, sem querer ligar pra nada, só querendo ver o mundo pegar fogo, só que nessa fala com o Dente, neste momento específico que eu mostrei pra vocês, ele tem um sentimento diferente, um sentimento de rancor, ira e ódio ali por trás, né? Um sentimento que ele não demonstra em outras ocasiões. Então basicamente o que ele diz é que um grupo de soldados explodir num caminhão faz parte do plano, então ninguém se importa. Mas um prefeitinho morrer deixa todo mundo maluco. Vão anotando isso daí porque essa é a parte
principal, isso realmente aconteceu com ele? Ele estava sim em um caminhão de soldados que explodiu. Calma que tem mais coisa, daqui a pouco a gente chega pra falar exatamente o que rolou com ele, então vamos pegar mais pistas que o filme nos deixa. O conhecimento militar do Coringa, numa das únicas cenas, ou a única cena que ele aparece sem a pintura no rosto, é quando ele está disfarçado entre os militares em uma cerimônia ali do Gordon, né? No momento em que o Gordon é dado como morto, no momento em que ele tenta assassinar o Gordon. Ele está junto com inúmeros policiais de Gotham ali, em posição formal e seguindo movimentos sincronizados, e ele consegue se manter também com todos esses movimentos, assim como seu capanga, né? Isso aí é uma coisa que ele poderia sim ter aprendido, mas isso não é o ponto mais interessante e o ponto mais impressionante. O ponto mais impressionante é que ele atira no meio dos policiais, é ele quem atira no Gordon ali, e ele consegue se camuflar, ele sabe como correr. Se vocês repararem, ele corre abaixado, do jeito que todos os outros policiais começam a correr. Então ele já tem esse treinamento também, enquanto o capanga dele não faz isso, sai correndo de qualquer jeito, e é o capanga que é pego. Coringa tirou do lado de outros policiais, mas não foi notado, e na hora de fugir, ele conseguiu também se disfarçar ali no meio, porque ele sabia a exata movimentação que esses policiais deveriam fazer. Nós temos também a famosa cena do interrogatório, onde ele demonstra de novo um conhecimento absurdo em ler as pessoas e em fazê-las falar, né? Então nós temos a primeira cena, quando o Batman já chega batendo a cabeça dele na mesa e ele fala: Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the neck. See? Antes, naquela reunião com a máfia, aquela reunião também maravilhosa, né, que ele invade uma reunião da máfia, ele consegue perceber diversas coisas só observando as pessoas. Então ele percebe que o Gamble era o mais frágil emocionalmente, então seria o Gamble o mais fácil dele tirar primeiro, né, dele descartar primeiro ali, por isso que ele começa a provocar justamente o Gamble. Ele também consegue ler uma pessoa que é um delator, né, então ele fala: eu conheço delatores, né, só de ver um, e esse cara aí, na primeira oportunidade, no primeiro apertinho que ele levar, ele vai caguetar todo mundo, né? Então ele consegue realmente ler todos, e só nessa participação na reunião da máfia, com os outros mafiosos falando o mínimo possível, ele consegue já saber a ordem que ele vai descartar cada um deles, começando pelo Gamble, por isso que o Gamble é que ele foca pra provocar mais, né? Então ele fala da avó do Gamble lá, ele começa a falar um monte de coisa, e aí na hora de sair cheio de explosivo, porque ele é um mestre em fazer explosivos, ele recebe ali uma ameaça do próprio Gamble. Então é o cara que ele queria realmente que fosse atrás dele. Little Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. Enough from the clown! Essa parte de leitura de pessoas, né, ele consegue tomar o controle do interrogatório com o Batman, ele tira o Batman do sério. Em relação ao Dente também, ele consegue fazer com que o Dente pire, da mesma forma que ele pirou, né? A pessoa está um dia ruim de se tornar esse maluco insano, e ele consegue também fazer isso com o Harvey Dent. E nessa cena do interrogatório da máfia é a melhor de todas, porque ele lida com muitos mafiosos que estão acostumados também a saber disfarçar sentimentos, e ele consegue já definir a ordem com que ele vai remover um por um, e consegue também definir qual que é a fraqueza de cada um deles pelas coisas que eles falam. Ali ele já sabia que a fraqueza do turco seria o dinheiro, por exemplo. Então agora vamos falar sobre a origem de fato, né? Qual que é a origem deste palhaço do crime, dessa que é a melhor e mais profunda versão do Coringa que nós já tivemos em uma adaptação, seja ela cinematográfica ou em série, em live action no geral. A conclusão é de que ele era um militar, foi para a guerra e retornou sendo o único sobrevivente de seu esquadrão, todos os outros mortos, provavelmente com seu caminhão explodindo. Se eu falo que um caminhão cheio de soldados explodiu, ninguém entra em pânico porque faz tudo parte do plano. E o dia ruim? O dia ruim dele teria sido ao retornar para Gotham, traumatizado pela morte de seus companheiros e por quase ter morrido junto em uma luta que ele supostamente acreditava que era para proteger a sua população, o seu país. Só que quando ele chega, ele vê que ninguém se importa, né? Então é de novo, tá tudo naquela conversa que ele tem com o Harvey Dent, né? Se um caminhão de soldados explode, ninguém se importa, porque faz tudo parte do plano. Agora um prefeitinho que não fez nada por essas pessoas, se eu falar que ele vai morrer, as pessoas perdem a cabeça. Então vamos imaginar a situação dele. Ele deveria ser um líder de esquadrão na guerra, por exemplo.
E aí ele viu todos os homens dele morrerem, né, para proteger os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos que nem tem noção do que está acontecendo na guerra de fato. Quando ele volta, achando que ele será tratado como um herói pelo povo de Gotham, ele vê que ninguém se importa. Ele deve ter tido ali uma celebraçãozinha formal e tudo mais, vida que segue, e ele viu a população ainda idolatrando um prefeito, idolatrando um comissário, idolatrando um vigilante mascarado. Então o dia ruim dele foi perceber que tudo que ele fez e todo o sacrifício que ele viu os amigos dele tendo ali e que ele quase teve também de quase morte, né, não serviu pra nada. Que tudo aquilo que ele passou pro resto da população, a população que tá de boa ali em suas casas, é tudo parte do plano. Morreram 15 soldados num caminhão? Tudo bem, é parte do plano. O Coringa tendo essa realização, ele vendo isso, ele falou, não, calma, não é assim que funciona. O terror que eu passei lá pra proteger vocês, vocês vão me tratar dessa forma, como se não fosse nada? You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Então ele volta pra Gotham, ele percebe isso, e ele quer mostrar esse terror para as pessoas de Gotham. Ele quer mostrar as pessoas virando bicho, né? Ele quer mostrar as pessoas acabando umas com as outras só pra sobreviver, que foi o que ele viu na guerra, o que ele presenciou na guerra, e ele quer também quebrar o Batman, e ele foi quebrado depois de tudo que ele passou, então ele também queria mostrar que ninguém está salvo de um dia ruim, todo mundo pode se tornar o que ele se tornou. E quando ele perde todos os homens, ele acha que o Batman viraria quando perdesse toda a população, quando visse que o povo de Gotham estaria também disposto a se matar para se salvar, né? Então a pessoa se importa mais com ela do que com o próximo ali, foda-se o próximo, a pessoa só pensa nela mesma. Isso tudo, né, a gente vê a cena emblemática dele na viatura de polícia tirando a cabeça pra fora, mostra um pouco também do alívio que esse personagem tá sentindo nesse momento, né, dessa adrenalina que ele tá sentindo de buscar tudo isso. Essa é a nossa teoria, eu espero que vocês tenham gostado, assistam o vídeo de 2019 que a gente fez falando sobre isso, porque ela tem comentários meus e do Pim, naquela época a gente tinha um ponto de vista e hoje esse ponto de vista também pode ter alterado um pouquinho, comentem lá, comentem aqui, o vídeo tá linkadinho aqui em cima também. E se gostaram, por favor, não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e peçam também mais temas de vídeos pra gente fazer. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.